Olá, galera. Glauber Portman, Bicha Preta aqui novamente. E eu, a convite do jornal O Estado, agora estamos aqui no quadro Na Cara, para jogar na cara muito assunto, muitos debates e responder várias dúvidas e comentários de vocês agora. Então vamos lá, a Bicha Preta vai começar a responder as perguntas, os comentários e os questionamentos foram tirados de fotos do meu perfil, de redes sociais, de canais, temas importantes pra gente sanar as dúvidas agora. A primeira pergunta é: branco sofre racismo do negro, no caso, o famoso racismo reverso. Né, gente, novamente, né, tendo que falar desse assunto que é cansativo a gente explicar muitas coisas que já estão sendo ditas há muito tempo. Mas não, o branco ele não sofre racismo. Até quando a gente pensa em racismo, a gente pensa numa uma raça, né, ou de uma população que ela foi extremamente humilhada e foi tirado, né, todas as possibilidades, ou a maioria das possibilidades de ascensão, de afeto, de tudo. Então, a partir do momento em que, por mais que brincando, né, ou como forma provocativa, a gente testa um branco, a gente não está sendo racista, por quê? A minha atitude, mesmo usar da palavra branco, não faz com que ele perca direitos sociais, entendeu? E que ele perca possibilidades diante de nós, que já sofremos muito com isso, por um fator histórico. Né? Então, falar que o branco ele sofre racismo, isso é impossível, né? Ter em vista a conjuntura e a realidade que a gente vive até os anos atuais. Então, a pessoa, para ela sofrer racismo, tem toda uma estrutura histórica que se acarreta em cima dela, e é uma estrutura, né, que tem um percurso de humilhação, de agressão, de abuso, de desafeto, de humilhação, e que foi direcionado a nós, corpos negros, diante a todo o processo histórico que a gente conhece, como colonização, a catequização, né? E o estereótipo que nos foi dado historicamente como seres extremamente sexuais, agressivos, grandes, fortes, selvagens, que são coisas que a gente tem que ir apagando, né, da nossa história, sendo que por conta desses pontos é o que faz nós viver essa realidade absurda dentro não só do Brasil como no mundo, tendo em vista que o Brasil é o país que mais mata a juventude negra e principalmente dentro das periferias. Né? Então, acho que são várias coisas a se pensar e se avaliar diante desse assunto do racismo reverso, que para mim é algo impossível. Então não existe o racismo reverso. O racismo ele existe para quem é o oprimido. Então nós sofremos racismo, isso em determinadas e variáveis proporções. Porque também a gente tem que entender as intersecções na variação do que é raça, em relação a gênero e tudo mais. Vamos lá para a próxima pergunta então. Uma pergunta muito interessante, por sinal, né? E acho muito massa quando a gente usa, quando a gente coloca nome, né? Coloca empresas que muitas vezes representam o próprio opressor, né? Aí a gente tem o Habib's aí também falando isso. Na Centauro tem uma pista de atletismo. Se você não correu na pista da Centauro, você está vivendo errado. O negro pode brincar de correr em loja, como faz o branco? Não. Na verdade, deveríamos ter a liberdade de fazer o que todo mundo faz, né? Porque na teoria existe o livre-arbítrio, né? Mas a gente sabe que o ser negro, né? O estar no corpo negro, viver uma vida negra, é uma vida onde o mundo sempre vai estar em dúvida sobre você. A gente já conhece os fatos que acontecem no Brasil, onde um guarda-chuva é confundido com uma pistola, uma bíblia também é confundido com a arma. Né? A gente sabe que a ideia, né, do que a gente tem em vista do que é criminoso, né, ela foi criada e estruturada por homens brancos, pelo Estado que comanda e dita as normas. Esse Estado que é o mesmo Estado que nos mata. Né? Então, para nós negros, né, tudo nós temos que provar, e provar com antecedência. Né? Porque é bizarro, né? Me pergunto se todas as pessoas brancas saem com a preocupação de estar portando a sua identidade, de estar portando um documento que comprove que o teu celular é seu, que é aquilo que te pertence, né? Tendo que provar a todo momento a tua sabedoria,
né? E tem que provar a todo instante não ser um criminoso, porque a visão da polícia, né? E quando a gente fala polícia, a polícia ela cria uma imagem do ser negro que ela é arrastada para todas as outras áreas sociais que a gente tem. Então a gente sabe muito bem que a polícia, principalmente a polícia brasileira, ela trabalha com uma tabela de cor. Então, se você está para o mais escuro, você vai ser criminoso, independente se foi feito ou não um crime, né? E tudo isso a gente tem pelaquela questão histórica que já foi dita, né? Mas é triste. Eu, enquanto um artista visual preta, mesmo tendo um mínimo de popularidade que seja, eu me sinto desconfortável, não precisando nem correr em todos os estabelecimentos. Eu entrar dentro do mercado, entrar numa loja de artigo de luxo, entrar em qualquer espaço aonde possa acontecer um possível furto, eu sou perseguida. E olha que eu ainda falo enquanto uma preta privilegiada em alguns fatores. Não sou tão retinta quanto outros amigos, né, e não reproduzo alguns estereótipos que já são designados para nós, comunidade preta. Então é difícil, nós não temos liberdade nem de andar. Eu, enquanto pessoa preta, andando na rua, voltando da faculdade, se eu vejo uma polícia, mesmo sabendo que eu não estou fazendo nada criminoso, que eu não estou portando nada ilícito, só de olhar a polícia já me causa um espanto, já me causa um nervoso. E eu, ao invés de me sentir segura, eu me sinto oprimida, ofendida e sujeita a acontecer o que acontece com a maior parte da população negra no Brasil. Né? Se você for perguntar para os seus amigos negros ou pessoas que você conhece, muito difícil você vai achar um que não passou por um estado ou por uma cena de vergonha e de exposição diante a nossa polícia racista. E vale lembrar que não é só polícia racista. O racismo dentro do Brasil ele tem uma estrutura, ele acontece em todas as camadas, dentro de todas as empresas, dentro de todos os lares, dentro de todas as mídias, de todos os espaços e em vias públicas também. Nós nunca estamos seguros. E é uma dúvida que tem muito dentro da própria comunidade negra, entendeu? A gente percebe muito isso. Então a galera, mas eu sou preto também. Beleza, irmão. Mas mesmo dentro da luta, mesmo participando ali, você também tem que ter a coerência, né? E o cuidado de ver que o teu irmão está sofrendo mais que você, entendeu? Então isso tem que ser trabalhado tanto de dentro quanto de fora. É igual para branco. Eu acho que o preto tudo igual, o preto tudo sofre igual. Sofremos, todos nós sofremos, mas não sofremos iguais. De forma alguma. Forma o ser negro, né, não é só cor, né? A gente tem que entrelar a N fatores, tanto a questão da afetividade, da ancestralidade, da questão familiar, principalmente, obviamente, o fenótipo, né? A questão dos traços africanoides, que a gente nem usa mais essa palavra, mas essas heranças genéticas que não está presa unicamente à cor. Né? Até porque a gente tem negros naturalmente loiros, né? Não é comum no Brasil, beleza, mas na África isso é muito comum, entre outros espaços, entendeu? E então a gente tem que entender o que forma o negro, né? Tanto essa questão histórica, né? Tudo que ele passa na vida dele, é principalmente essa questão desse acúmulo de traços que vai da genética, né, a traços físicos mesmo, que é a questão do nariz, é a questão da testa, a questão às vezes, o espaçamento do dente, é a boca, é a pele, é a cintura. Então são N coisas que, unidas, a gente chega à conclusão se aquela pessoa, ela é negra ou ela não é. Tem coisas que são óbvias, né? Não tem como contestar determinadas pessoas como ser negra. Mas a gente tem pessoas do qual a gente tem que se avaliar muito bem, porque senão a gente acaba colocando ela para dentro de um espaço que não é dela e que, além de não ser dela, né, vai acabar de uma certa forma judiando e destruindo a nossa militância, como também ter o cuidado de não acabar excluindo uma pessoa que faz parte dessa nossa realidade, né? Porque quando a gente fala sobre o que a galera, eu sou negro, eu sofro racismo. Beleza, todos os negros nós sofremos racismo, sofremos o mesmo racismo. Só que a gente tem que olhar a variante que existe entre esses negros. Se eu sou uma negra, se eu sou negro e mulher, eu sofro muito mais. E se eu sou uma negra mulher retinta, eu sofro muito mais. Eu sou uma mulher negra retinta de cabelo crespo, eu sofro muito mais. Então, a gente tem que olhar. Então, todo negro sofre racismo, mas nós sofremos em escalas e em pesos diferentes. Entendeu? Eu não posso naturalizar uma pessoa que é extremamente clara, embora negra, embora tenha pele pigmentada, mas não muita, e falar que ela vai ser validada da mesma forma que eu, ou de que uma outra pessoa muito mais retinta. Ela, dentro de uma balada, com certeza, a mais retinta vai ser a última a ser
ser escolhida para ser uma opção de afeto, de carinho, de prazer, entendeu? A outra já vai entrar na frente. Então a gente tem que entender que mesmo dentro da comunidade negra, a gente tem que entender que existem negros que são privilegiados, entendeu? Não que eles não sofram racismo. Eles são menos privilegiados que o branco, com certeza. Sofrem muito mais que o branco, mas não sofrem mais do que o irmão dele, que carrega toda aquela ancestralidade, toda aquela negritude explícita na tua pele. Então isso faz com que ele sofra muito mais. Ele é muito mais estereotipado, entendeu? Ele é muito mais humilhado e carrega todos os outros conceitos que já são anexados injustamente a nós, corpos negros. Do mesmo jeito que eu também não posso falar que eu sou uma pessoa extremamente injustiçada diante a outras pessoas que vivem a mesma realidade que eu e são muito mais retintas. Sofremos o mesmo racismo, mas sofremos em escalas, em pesos, em formas absurdamente diferentes. Assim também no meu caso, preta, trans, não binária. Isso já agrega com que faça que eu sofra muito mais diante de uma sociedade. Mas eu não sofro mais do que uma preta, trans, não binária, extremamente mais retinta que eu. Sua opinião sincera sobre apropriação cultural. Apropriação cultural, nossa, é um tema que causa polêmicas absurdas, mas é fundamental se falar, porque uma hora o branco vai ter que entender, né? Quando a gente fala de apropriação cultural, dá para se lembrar que a apropriação cultural ela não é direcionada só à comunidade negra, né? A apropriação cultural ela pode de qualquer cultura, né, que a gente tenha por aí. Mas o ruim da apropriação cultural é porque, pensando-se historicamente, né, assim, tem muita gente que fala o branco, é mais preto, alisa o cabelo, né, e pinta de loiro. Beleza. Mas a cor loira, ela não é denominada unicamente aos brancos, e o processo de mudar esteticamente o cabelo de cacheado para crespo, ondulado, liso, também não tem nada a ver com fatores raciais e culturais. É bom a gente entender isso também. Então isso não entra como uma apropriação. Mas quando a gente fala sobre os famosos dreadlocks, dread braids, a gente fala porque quando isso ele é direcionado, ele é usado dentro dos nossos corpos, diante da nossa ótica, da nossa realidade, a gente é de uma certa forma marginalizado, né? Porque é direcionado a algo que é de uma cultura negra. E muito nos dói quando a gente vê empresas ou pessoas usufruindo de algo que culturalmente é nosso, entendeu? E nela, que já representa em si o próprio opressor, sendo ou não sendo o opressor, mas é a pessoa branca, ela é vista como belo, como bonito. Então, além de desapropriar, de tirar de nós, né, algo que culturalmente, que para nós tem uma representatividade cultural, porque é bom a gente falar, quando a gente fala de apropriação cultural, a gente não está falando de moda, entendeu? Usar os nossos adereços, usar os nossos cabelos, as nossas tranças, os nossos dreads, a gente pode dizer que é uma reafirmação de algo histórico nosso, entendeu? É um processo de resistência e é uma identidade que a gente leva lutando diante a várias opressões históricas que a gente tem. Se a gente for lembrar o processo de colonização do Brasil, nossos adereços, as nossas religiões, os nossos cabelos, tá ligado? Os nossos costumes, todos foram proibidos, né? E proibido pela pessoa que a gente já tem em mente, que é o próprio opressor. Então, quando a gente fala de apropriação cultural, é quando você tira, né, a representatividade desse alguém que faz parte disso, entendeu? Que historicamente isso é daquela pessoa e se agrega ao teu corpo, né? Tirando, acho que, como que eu posso dizer? Tirando essa ligação direta que tem com nós, tá ligado? Porque olhar como que se age você olhar um branco de dreads andando aí vendendo seu trabalho na praia, tá ligado? E olhar o preto que tá andando dentro da periferia, entendeu? O branco usando as roupas largas, Balenciaga, mas e o pretinho que tá na periferia, como que ele é enquadrado diante dessa estética, entendeu? Então, quando a gente fala de apropriação cultural, eu acho que é meio que isso, vem como essa função de roubo, e é muito triste de olhar no contexto atual, né, no contexto onde a moda, ela grita de uma forma muito mais absurda, é quando a gente vê essa apropriação ela sendo pega pelo interesse mercantil, né? O preto, ele é usado como moda, mas ele não está na moda.
Entendeu? Então como que fica? Né? A gente olha os nossos adereços sendo aplaudidos em corpos brancos, em corpos que não nos representam, que muito pelo contrário representam os nossos opressores, e quando esses adereços estão nos nossos corpos, que são os corpos dignos de recebê-los, eles é taxado como feio, como ridículo, como extravagante, como sujo, entendeu? Então a apropriação ela vem muito desse contexto, né? A apropriação ela vem de desapropriar daquele que vem a origem daqueles traços, daquela cultura, daquela estética, entendeu? E é inserido num contexto totalmente o contrário e o pior, o contexto que representa o opressor e tira a dignidade nossa de usar isso, né? Porque é muito difícil. Falar de apropriação cultural é algo contexto a se falar de muita coisa. Mas seria mais basicamente isso. Vamos lá, agora chegamos no que da história, uma pergunta também extremamente polêmica e que todo mundo faz e que todo mundo me julga também quando eu falo sobre o assunto. Palmitar ou não palmitar? Gente, o que é palmitar, na real? A gente tem que entender que o palmitar não está unicamente só pelo simples fato de uma pessoa negra ficar ou manter relações sexuais com uma pessoa não negra. O palmitar, para mim, ele tem um percurso muito maior. Né? Quando a gente fala palmitar, a gente fala dessa tal pessoa. É válido lembrar que quem palmita é só a pessoa preta, né? Como a gente conversa, né? É para ficar bem direto isso. O problema quando a gente fala do palmitar é quando a gente vê pessoas negras que acabam vendo como possibilidade de afeto ou vendo como o estigma, né, algo de beleza, né, uma atração para ela, um atrativo para ela ser a pessoa branca, e na maioria das vezes ela não ter essa capacidade de reconhecer a pessoa negra tanto quanto ela, quanto uma pessoa bela, como uma pessoa sexy, como uma pessoa que também pode receber o seu afeto, o seu cuidado, o seu prazer e tudo mais. Então, quando a gente fala de palmitar, a gente está falando disso, né? Dessa comunidade negra, às vezes, que se afasta do próprio negro. Enquanto a gente fala de amor, amor também é resistência, né? Amor, né? E quando a gente fala sobre a afetividade negra, né? Um casal afrocentrado, né? Que o afrocentrado ele vem nessa ideia de que dois negros que se amam, né? Essa relação entre dois corpos iguais, no quesito cor, né? Que a gente está falando no dia de hoje. Então, o problema está nisso, porque a gente já tem uma sociedade, e é óbvio, às vezes, o sentido, o que faz, né, muitos negros palmitarem ou não terem relacionamentos com pessoas iguais a ele. Porque a gente vive numa sociedade onde ela reforça padrões. E esses padrões eles são reforçados em todas as áreas da nossa vida, em todos os setores, em todos os programas, revistas, em tudo. A gente vê, né, que o que representa o sucesso, o belo, o prazer, o dinheiro, a ascensão é o homem branco ou a mulher branca. Então, muitas vezes, esse negro, ele acaba não percebendo, mas ele só está reproduzindo o que o próprio sistema força ele a reproduzir, né, que é o racismo que os fere. Então, ele acaba vendo só no branco essa possibilidade, esse prazer, essa beleza, porque todo um sistema, uma estrutura geral reforça a todo momento e que o negro ele não vai enriquecer, e que o negro ele é pobre, e que o negro ele é feio, e que o negro ele está designado a uma classe, a um setor de opressão, de minoria e de descaso, né? E quando a gente fala tudo isso, isso agrega dentro do meio da beleza. Então, quando a gente fala palmitar, a gente está falando muito desse negro que ele é incapaz de ver beleza no seu igual. E aí fica a pergunta: se você negro não tem capacidade de ver o seu igual como belo, sentir prazer, ter capacidade de amar ele, você se ama?